O Brasil deve apoiar a quebra de patente de vacina da Covid? Ringue da Pan no ar comigo, Guga Noblar e Kim Kataguiri. O assunto de hoje é a quebra das patentes da vacina da Covid. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se disse favorável à quebra das patentes, o que é uma grande reviravolta, já que historicamente os Estados Unidos sempre apoiaram as indústrias farmacêuticas e sempre apoiaram, portanto, o direito à propriedade intelectual. Inclusive, Donald Trump, o presidente que perdeu a eleição passada, era dessa maneira que estava se comportando. Ele se colocou contra a proposta que partiu da África e da Índia de, pelo menos por um tempo, temporariamente, quebrar as patentes das vacinas da Covid. E a proposta africana e indiana, e além, ela também quer quebrar as patentes de medicamentos que possam ser usados para o tratamento da Covid, não apenas as vacinas. Mas o Biden, pelo menos, é favorável a quebrar as patentes da vacina, o que é um grande avanço, já que a gente sabe que o mundo vive hoje o que está sendo batizado como o apartheid da vacina. Só país rico está vacinando, enquanto nos países pobres ainda estão engatinhando para começar esse processo de imunização de sua população. A gente sabe que 85% das vacinas que foram distribuídas até agora, elas foram parar em países ricos. País pobre para valer, só 0,2% da população já foi vacinada. Em país rico, em cada 4 habitantes já recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid. Já em país pobre, apenas um em cada 500 habitantes foi vacinado, o que mostra esse grande abismo entre países pobres e ricos no controle da pandemia. E a gente sabe que essa doença é uma doença que se alastra de maneira incontrolada, claro, e que também de uma maneira muito rápida, né? A gente sabe que se não forem tratados todos os países mais ou menos num período de tempo parecido, se essa doença permanecer crescendo em países pobres, em algum momento ela vai voltar para os países ricos, é só questão de tempo. O Biden sabe disso, ele não está querendo só vacinar, imunizar habitante de país pobre, ele está querendo também proteger os americanos, que ele sabe que é necessário que haja uma vacinação em massa e de maneira que essa doença, pelo menos num prazo de 5, 6 meses, seja controlada no mundo inteiro, porque se não for, depois de 3, 4 meses, a gente já pode pegar o vírus de novo. Então não adianta você controlar numa parte do mundo e deixar correr solto em outra, que essa doença, que essa pandemia não vai acabar. Enfim, a gente tem então uma situação hoje em que país rico está esvaziando as prateleiras das vacinas no mundo. Eles estão usando, sim, o poderio econômico deles para comprar, para passar na frente da vacina, para comprar muito mais doses do que precisam, enquanto os países pobres ficam na mão de iniciativas como, por exemplo, a COVAX, que é tocada pelas Nações Unidas e pela Organização Mundial da Saúde, mas que não cumpre as suas metas, né? A COVAX prometia distribuir cerca de 100 milhões de vacinas até abril e só conseguiu distribuir 38 milhões de vacinas, ou seja, 38% do que prometeu. E países pobres estão, sim, na mão de programas como esse, estão, sim, dependendo da COVAX. E a COVAX não está dando conta. Então, é necessário quebrar a patente para que as fábricas de países em desenvolvimento, como o próprio Brasil, possam começar a operar, a correr atrás de insumos, a correr atrás da matéria-prima, para começar a produzir, sim, as vacinas. E é necessário que haja, pelo menos temporariamente, portanto, uma suspensão das patentes. Isso é uma questão de saúde mundial, né? Saúde pública mundial. É uma questão, claro, de humanidade, de gesto de humanidade. A gente não pode repetir o erro que foi cometido quando aconteceu a epidemia da AIDS na África, aquela epidemia que marcou muito, né, o continente africano, e que entre 1998 e o ano de 2001 matou mais de 17 milhões de africanos, exatamente por uma falta de remédio,
remédios de antirretrovirais, de remédios para combater os efeitos da AIDS, que os países ricos fizeram questão de permanecer com patentes, de não deixar a propriedade intelectual ser, portanto, compartilhada. E isso teve um resultado que foi esse, foi um massacre, foi a morte de 17 milhões de pessoas, muitos deles poderiam estar vivos e não estão por falta de remédio, porque não tinham remédio naquele tempo, exatamente porque países ricos defenderam essa cascata de que sem a propriedade intelectual, a indústria farmacêutica não vai ter incentivo, não vai ter dinheiro, não será desenvolvido novos remédios, uma grande cascata. Afinal de contas, se existe uma indústria que é bilionária, que não fará falta abrir mão de patente de vacina, é a indústria farmacêutica, né? Estão perdendo agora alguns bilhões em ações com essa decisão do Biden de apoiar a quebra da patente, até porque provavelmente isso vai provocar uma reação da União Europeia que deve seguir o mesmo passo do Biden. E, por fim, eles acabarão, a perspectiva é essa, né? Até julho que seja, acabarão cedendo às grandes empresas, às grandes farmacêuticas, e provavelmente abrirão mão, sem ter uma medida realmente de imposição, acabarão abrindo mão, até para preservar um pouco da imagem deles, do direito de propriedade intelectual dessas vacinas. Essa é a perspectiva, espero que isso aconteça. Muito bem, eu pessoalmente acho que é um tema um pouco mais complexo do que parece, né? Eu não tenho a posição formada nem a favor nem contra quebra de patente, mas não é só uma briga simples entre uma grande farmacêutica que quer lucrar e a saúde pública mundial de outro lado, né? Você de fato tem um problema aí, e foi por isso que a patente foi criada, né? Diferente de um direito autoral, que é uma coisa que vai passando de pai para filho, por exemplo, que é uma propriedade mais rígida, digamos assim. A patente foi criada justamente para trazer um equilíbrio entre algo que não pode ser reservado, né, um direito intelectual que não pode ser reservado para sempre, porque é algo que traz bem público, né, uma coisa que uma vez quebrado uma vez expirado, né, pode ser produzido por várias empresas e etc, né, e trazer um ganho pelo próprio fato da pesquisa ser um processo, né, para pegar um exemplo simples, assim, a Apple inventou o iPhone, mas antes de inventar o iPhone, ela só inventou porque alguém tinha inventado o telefone celular, e antes disso alguém tinha inventado o telefone fixo, né? Todos os méritos do processo de construção do conhecimento não são de uma só pessoa, não são de uma só empresa. Mas, por outro lado, você também tem um problema de que deixar tudo 100% aberto, sim, desestimula a pesquisa, desenvolvimento, desestimula isso em qualquer área do conhecimento, né? Especialmente no Brasil, né? As maiores detentoras ali de patentes de medicamentos, especialmente, e de outras produções intelectuais, científicas, são universidades, né? Uma das universidades que tem lutado no Supremo Tribunal Federal, né, para manter as patentes e reverter, né, o dinheiro da venda desses produtos pesquisados pela universidade para pesquisa e desenvolvimento é a USP, né, que é uma das referências que a gente tem de desenvolvimento científico no país. Então, eu acho que tem os dois lados. A falta de vacina ao redor do mundo, não acho que magicamente assim acabaria. A quebra de patente pode ajudar, eu não sei até que medida, eu acho que falta dados para eu saber se efetivamente aquilo aumenta significativamente a produção de vacina ou não, porque o Brasil, por exemplo, quebrando a patente, a gente não aumentaria, pelo menos no curto, no médio prazo, a nossa produção, que o nosso problema é falta de insumo, né? Não é não ter o direito de explorar ou de produzir a vacina, a gente tem os contratos já firmados, a gente já consegue ter esse direito, né, de explorar essa propriedade intelectual, mas a gente simplesmente não tem insumo, né? E a tentativa, por exemplo, de uma das pesquisas aí, que é a da vacina do Butantan, é justamente da gente ter todos os insumos nacionais. Então eu não sei até que ponto, de fato, os países mais pobres, menos desenvolvidos, seriam beneficiados por essa quebra. Mas eu também não tenho convicção de que, então a gente precisa preservar a todo custo o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, e por isso, nesse momento, não tem que ter nenhum tipo de quebra ou de suspensão de direito de patente. Também acho que pode ser que você tenha uma capacidade, né, fabril ali, industrial instalada, que você tenha países que tenham os insumos e que possam produzir essa vacina e que hoje não estejam produzindo por falta de permissão. Não sei quais são esses países, não sei qual é essa capacidade, daí
a minha dúvida sobre quebrar ou não quebrar, mas eu acho que é um debate mais complexo do que simplesmente colocar tem um lucro de uma grande indústria farmacêutica de um lado e tem a saúde pública do outro. Eu acho que, de fato, você tem bancos que dão créditos a universidades, empresas que investem em universidades, justamente porque, posteriormente, toda a dedicação do pesquisador, que também tem um direito à parte daquela patente, vai para reverter para pesquisas futuras, inclusive, né? Não só para o lucro, né? Para o bem-estar daqueles que investiram naquela ideia e pesquisaram aquela ideia, mas também para financiar novas ideias, novos institutos de pesquisas e etc. Então, e que é uma deficiência estrutural, acho que a gente tem no Brasil também, de falta de financiamento privado de pesquisa e de desenvolvimento. Tem uma série de razões pelas quais o financiamento é muito mais público do que privado e inferior também a de países desenvolvidos, ou mesmo de países em desenvolvimento que são nossos vizinhos, mas eu sinceramente tenho dúvida se realmente a quebra traria esse benefício aí de curto prazo dos países já conseguirem. Será que esses países em desenvolvimento teriam, né, as fábricas e os insumos para produzir essas vacinas quebrando? Porque, inegavelmente, a quebra também tem lados negativos, assim como a não quebra também tem. Bom, Kim, esse seu argumento ele também foi usado, né, pelo Thomas Quaine, que é o diretor da Federação Internacional de Associações de Produtores Farmacêuticos. Ele fala que o direito de propriedade intelectual não é o problema. O problema, o gargalo na produção das vacinas, é a capacidade, a escassez de matéria-prima, a escassez de ingredientes, e tem também a ver com o conhecimento, porque para você fazer um bolo, você precisa da receita do bolo. E para você depois correr atrás dos ingredientes, você precisa também, antes de tudo, da receita do bolo. Então você, antes de tudo, precisa compartilhar a propriedade intelectual, no caso das vacinas, para as farmacêuticas correrem atrás da matéria-prima, dos ingredientes. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. A previsão é que se a gente tivesse quebrado as patentes em outubro do ano passado, que foi quando a África do Sul e a Índia propuseram a quebra de patente, agora já estaria sendo produzido, pelo menos em 15 ou 16 farmacêuticas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, vacinas contra a Covid, porque demora, claro, alguns meses até você conseguir a matéria-prima, os ingredientes, mas só vai saber quais são os ingredientes depois de quebrar a propriedade intelectual. Então é óbvio que tem que se quebrar a propriedade intelectual. E a gente está vivendo um momento único, um momento de exceção, a gente precisa se comportar de uma maneira excepcional, portanto, é a pior pandemia dos últimos 100 anos. É óbvio que patente é necessário para que haja um incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento de novos produtos, só que a gente está vivendo um momento excepcional, é a pior pandemia dos últimos 100 anos que tem que ser tratada de maneira excepcional. E a maneira é essa, quebrando patente. Inclusive, as indústrias farmacêuticas receberam dinheiro antecipado. Os países pagaram pelas vacinas e estava no contrato que, se não tivesse eficiência, não fossem eficazes, os países não receberiam a grana de volta. Então, isso foi um investimento. 10 bilhões de dólares, no mínimo, por baixo, foram dados às farmacêuticas. As 10 maiores farmacêuticas receberam, pelo menos, portanto, cada uma 5 a 10 bilhões de reais, no mínimo, segundo a revista médica The Lancet. Então, não há o que discutir. Os caras recebem grana pública, é uma doença que, se não for cessada no mundo inteiro, num curto período de prazo, vai se alastrar, tem dinheiro público ali, é um momento excepcional, os caras ainda querem manter a patente. Vocês estão de sacanagem, não faz sentido. Eu não sei se do ponto de vista global seja tão óbvio assim, né? Pela própria questão dos insumos e da capacidade de produzir essas vacinas, mas em termos de Brasil, de interesse nacional, a gente não tem nenhuma vacina, por enquanto, pelo menos ainda, brasileira que tenha sido registrada. Então eu não vejo prejuízo para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil poderia sim se posicionar internacionalmente, visando o interesse nacional pela quebra de patente, porque são os outros países que têm essas patentes hoje, não somos nós, e a gente poderia eventualmente até ser beneficiado disso, se até descobrem alguma outra vacina que precisa de algum outro insumo que a gente tem aqui, tudo 100% nacional, né? Agora, mundialmente falando, eu não sei de fato se essa capacidade das fábricas seria significativa, se você teria esses insumos, ou se não, se na prática você não teria nenhum grande benefício de produção de vacina, mas você ficaria com o lado negativo de ter criado esse precedente, essa insegurança de quebra de patente para investimentos em pesquisa e desenvolvimento científicos no futuro. Mas, de todo modo, tá aí o debate, aí quem assistiu forma aí a própria opinião. Semana que vem tem mais, vamos ver se sobre vacina, vamos ver se sobre o governo Bolsonaro, o CPI da Covid está comendo aí também, trazendo novidade, escutando o ministro. É isso aí, até semana que vem. Valeu, Guga, valeu todo mundo que assistiu.
Valeu, galera. Até mais e cuidado para não pegar de novo, hein, Kim? Você já tem 3 meses que você pegou essa doença. Fica atento. Não vai dar mole, é nóis.